Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Quero-vos dizer que este livro está na reta final. Vamos só falar em alguns pontinhos e vamos depressa para que depois possa-vos contar um testemunho muito pequenino, mas com muito valor. E em princípio, para a semana já devo fazer um novo livro. Então diz assim: reescrever uma história bíblica atualizada. Recriar as parábolas e as histórias bíblicas usando os acontecimentos, a linguagem e a mentalidade contemporâneos é um exercício interessante de imaginação e de apropriação e atualização das mensagens bíblicas. Primeiro lê-se a história bíblica para depois a reescrever de forma atualizada, mantendo o mesmo sentido da lição espiritual transmitida. Deste modo, damos vida dos nossos dias às histórias bíblicas conhecidas. Elva Anson sugere para este método que se dramatize da maneira a tirar fotografias ou fazer um pequeno filme para ser visionado durante o culto familiar. Também se pode utilizar neste método parábolas modernas associadas aos exemplos bíblicos. A mulher adúltera, por exemplo, a parábola dos talentos, os 10 leprosos, o jovem rico, o bom samaritano, a ovelha perdida, o fariseu e o publicano, o chamado de Moisés, a tentação de José, a sedução de Balaão, etc. Diz aqui, histórias para crianças. As crianças mais pequenas gostam de ouvir contar histórias que exercitam a sua imaginação e facilitam a sua compreensão das lições práticas. Gostam, sobretudo, de histórias que envolvam crianças com elas ou animais, além das histórias bíblicas em que as crianças e jovens estão nos papéis principais. Menina de Maã, José, David, filha de Jairo, etc. As lições bíblicas podem mais facilmente ser ensinadas por meio de histórias com crianças ou animais contadas de forma de ilustração. É verdade, as crianças identificam-se mais se for com crianças e com animais, claro. Para que nós consigamos captar a atenção delas, é bom que seja algo que elas gostam de ouvir. A série A Descoberta da Bíblia, em 6 volumes, é sugestiva para este tipo de meditação, fazendo apelo à imaginação através dos suportes visuais, que são as ilustrações para crianças, os livros de histórias para crianças, como por exemplo, Histórias do Nosso Amiguinho outras histórias do nosso amiguinho, podem ser utilizados para esse efeito, exigindo contudo a procura de um texto bíblico cuja lição é transmitida pela história. O centro do culto familiar deve ser o texto bíblico, servindo a história como ilustração da lição espiritual. Exatamente. Diz aqui, a Bíblia cantada e tocada por instrumentos musicais. Além do louvor a Deus, implícito na música e no canto, a meditação musical conjuga as sensibilidades emotivas, artísticas e a racionalidade das mensagens. Neste método pode-se utilizar 2 opções diferentes de acordo com as capacidades artísticas da família, os interesses e as sensibilidades musicais comuns. A opção mais elaborada consiste na escolha de uma obra-prima de música sacra, como por exemplo o Messias de Handel. Caso haja alguém na família que toque um instrumento musical, também se pode escolher uma música instrumental sacra para ser tocada. Caso seja uma obra cantada, é importante que, na medida do possível, o texto seja apresentado, traduzido em português, para análise e reflexão. Nesse caso, é fundamental examinar previamente o conteúdo do texto para se certificar de que é coerente com o ensino bíblico. Ajudamos o desenvolvimento do espírito de análise crítica quando, na meditação, perguntamos a quem, em que aspectos a mensagem cantada se harmoniza com a mensagem bíblica e em que aspectos diferentes
Pode também fazer-se referência à história da composição e utilização dessa obra musical. Ok? Depois diz só mais aqui abaixo, hinos e a Bíblia. Uma variante mais simples, acessível e não menos interessante é escolher cânticos ou hinos com uma mensagem bíblica para serem cantados pela família. Estes cânticos podem pertencer à himnologia clássica, podem ser contemporâneos ou hinos temáticos para crianças e jovens. Cada hino do Inário Adventista tem, no fim da página, um texto bíblico com uma mensagem correspondente. É verdade. Deixem-me-vos dizer, talvez este livro esteja a ser uma seca, não vejo outra palavra agora, mas lembrem-se que Deus, todas as pessoas que são capacitadas para fazer livros têm um propósito cada livro. E este livro pode não dar jeito para vós agora, mas pode dar para vós mais tarde. E porquê? Porque nós precisamos cada vez mais de estar perto de Deus. E o culto familiar faz-nos estar perto de Deus. Onde se juntar 2 ou 3, Deus está presente. E por isso é importante que nós saibamos como devemos fazer um culto familiar. Nesta reta final eu já estou só a ler alguns certezinhos, porque não vale a pena ler tudo, porque requer sites, requer outras coisas. Mas vocês, se acharem que este livro é importante para vós, comprem este livro, porque o livro ajuda em todos os aspectos, os mais novos, os mais velhos. E também tem planificações de culto familiar, vários. Não vale a pena nós falarmos aqui, mas todos os dias há uma ficha de culto familiar em que vocês têm uma introdução, têm um objetivo, têm uma reflexão com perguntas, depois tem uma conclusão e vocês podem saber mais. Ficamos por aqui. Agora só quero falar de um pequeno testemunho que me aconteceu há dias, em que eu não liguei patavina, mas depois apercebi-me e agradeci logo a Deus. Uma patroa minha virou-se e disse: Catarina, quer limões? E eu pensei para mim: Deus, não uso limões. E algo me disse assim: traz os limões. E eu, ok, a senhora estava com tanta vontade. E eu trouxe os limões. Cheguei a casa e perguntei a Deus: mas para que é que eu quero os limões? Porque, tudo bem, de vez em quando até gosto de sumo de limão, mas não é uma coisa que eu bebo chá, mas não é uma coisa que eu ponho muitas vezes, é casca de limão no chá. Faço mais em saquetas. E então, no dia a seguir, quando cheguei a casa, tinha este móvel que está aqui por cima de mim, minado de formigas, o que já é normal, porque neste prédio, que já cá trabalhei também, sei que as formigas gostam muito de atacar, não é só aqui. E então eu fiquei passada, tudo cheio de formigas. As embalagens que estavam abertas, pronto, formigas em dobro ou triplo, as outras não, mas o próprio móvel estava cheio de formigas. Eu pensei: o que é que eu vou ver à internet algum remédio caseiro para casca de limão? E eu disse: obrigada, senhora. Agradeci exatamente naquele momento, porque o limão veio numa boa altura, porque senão eu tinha que comprar limões. E o que é que aconteceu? Eu pus as cascas de limão e as formigas foram-se embora. Ontem deram-me mais limões, o que eu acho muita piada, e eu disse assim: não, os limões, se me foram dados, é por alguma situação. Por isso, continuo a pôr casca de limão nos móveis. Não só dá um aroma agradável e um cheirinho, não é? Porque cheira a casca de limão, não é uma coisa chata como pimenta ou outras coisas mais que também existia. E pronto, e sempre posso pôr no comer, sempre posso fazer chá de limão e pronto. Isto tudo para vos dizer o quê?
Nas pequeninas coisas Deus está presente. E nós por vezes não ligamos importância nenhuma. E eu naquele dia não liguei importância. Cheguei a casa e agradeci logo. Porque já tinha visto, não fui ver, pensei, estes limões aqui em casa todos, e quando vi na internet que a casca de limão fazia efeito, eu agradeci imediatamente a Deus, porque quando Deus nos diz para trazermos certas coisas, é com algum intuito. Não deixem de fazer o que Deus diz. Por isso, Deus é que sabe o que nos vai acontecer de seguida, nós não sabemos. Por isso, aproveitem cada momento com Deus, para que Deus vos mostre o caminho a seguir. Espero que fiquem bem todos. Um dia muito um dia muito agradável ao lado de Jesus, e nunca deixem de falar com Jesus cada momento, cada situação, cada angústia, porque Jesus só quer que vocês vão a Ele conversar para vos abrir os braços e estar junto a vós. Tenham um bom dia. Amém.